Bom, as redes sociais têm sido cada vez mais uma ferramenta, né, em que os partidos políticos, os candidatos, eles têm utilizado. Inclusive, o primeiro grande movimento que no Twitter, por exemplo, a eleição de Barack Obama. Foi uma explosão, né? 2009, Barack Obama. No Brasil, a gente tem experiência, eu acho que do Fernando Collor, né? Ou não? Não, que não existia. Me perdoe, eu estou... uma outra situação, foi o marketing político com Fernando Collor. Desculpa. Marketing político foi com Fernando Collor. A eleição dele não foi em bases partidárias, foi com marketing político, né? Desculpa aí, mas tá feita a correção. Bom, até que ponto as redes sociais, é a primeira pergunta que eu faço, Narciso e Osmir, fica à vontade também, até que ponto as redes sociais podem ter um controle do Poder Judiciário, né, durante campanhas eleitorais? Vou começar aqui com o Renê, o Jefferson falando na sequência. Sim. Há pouco tempo atrás não tínhamos legislação nenhuma que operasse em defesa do internauta ou para punir o internauta, né, o que extrapola nas redes sociais. Agora, há pouco tempo nós criamos, né, leis que já trabalham em cima disso. Especificamente no caso eleitoral, a gente vai encontrar muito fake news, né? Informações falsas. Nos Estados Unidos mesmo, nas eleições de Trump, um blogueiro lançou uma notícia falsa nas vésperas da eleição, acusando o Hillary Clinton de ter cometido um grave crime. O blog dele houve uma enxurrada de acessos, ele ganhou muito dinheiro com isso e pode ter influenciado de forma veemente no resultado das eleições. Foi milhões de acessos que o blog teve. Pouco tempo depois das eleições, ele declarou em entrevista que fez aquilo de propósito, sabendo que a notícia era falsa, e fez aquilo de propósito porque precisava arrecadar dinheiro, fundos para o seu blog. Notícias como essa precisam ser punidas. E o Estado ele deve operar, já começa a se organizar através da ABIN, a organização de inteligência. Ontem a TJ começou uma discussão sobre isso. 2018 vai haver muito isso. Eu que trabalho com rede social sei muito da desinformação que ela pode passar para a população também. E isso às vezes é criminoso. Precisa ser punido. Antes do Jefferson falar, eu quero deixar claro que a lei brasileira não garante o anonimato. Sim. Se houver uma notícia crime, através mesmo de fake, como vocês falam, hoje nós temos mecanismo de buscar o IP, para encontrar o autor. Sim. E que vai ser punido pela legislação. Sim. Não há como hoje tentar esconder isso aí. É só uma observação. Obviamente, mas não vejo possibilidade de, no curso de uma campanha eleitoral, e já que a nossa, o período foi encurtado... Mesmo que encontrado, o prejuízo é extraordinário. É extraordinário e não há espaço para ver a reparação do dano causado. É o saco de penas. Mas mesmo tardiamente, dependendo do que é o caso, as sequelas que possam deixar um fato desse, mesmo que não seja na hora oportuna, ele pode pagar muito caro. Pode pagar mas quem vai pagar mais caro é o candidato. Sim, mas ele pagará também pela notícia. A gente está conversando sobre a questão política eleitoral quando você joga para a rede social. E o interessante é que hoje o porém é mais digitalizar o processo, fazer com que a conexão e as relações aconteçam por meio da internet, porque as redes sociais estão mostrando isso. Quando caracteriza o ativismo político eleitoral, acho que o desafio acaba sendo outro. Quando o Renê fala que levou as pessoas para a rua com relação ao movimento Fora Dilma, e considerando vários desmontes que nós estamos no país hoje e uma inércia também de movimentos que resultam em ir para a rua, acho que a incógnita que nós temos hoje e a manifestação que você tem nas redes sociais e o movimento que você tem na rua, se você expressa aquilo que você acredita. E até certo ponto isso não é errado. É errado quando você está num período pré-eleitoral e na questão do marketing político e você começa a ferir ofensas ou então a excitar o teu adversário ou construir a tua base ideológica em cima de informações erradas sobre processo de gestão. O que é que você acha que, por exemplo, teve um movimento contra Dilma e por que é que hoje não se consegue mobilizar contra o presidente Temer?
se uma situação viveu grave. por parte da nação, sua avaliação em especial a minha geração, um momento de que determinados movimentos tinham que acontecer. E aí você observa que a atual geração tinha a sensação de que os meus pais foram para a rua no Fora Collor e a movimentação aconteceu, e aí você vê como se tivessem ido à rua para o Fora Dilma e finalizou, sentiu-se a maioria satisfatória, e o que está acontecendo no Brasil está satisfatório com a relação da maioria? Não está. Se você fizer uma pesquisa girar entre a maioria dos jovens hoje, com o atual governo que nós temos, você vai colher deles uma opinião completamente diferente daquilo que ele muito parecida com o que ele acha, que ainda tem que surgir a necessidade de se haver uma mudança de um país que vá para frente e continue se desenvolvendo. Então, talvez, acho que é muito do geral o movimento. Me preocupa eu queria ter começado esse programa fazendo a pergunta que vou fazer agora. Ela está um pouco tardiamente, mas eu vou fazer. Pode falar aí. Quando você olha para os cabelos brancos do Osmir Lima, por meus cabelos e grisalhos. Os meus são brancos, os teus são grisalhos. É isso mesmo, pode ver. Tá aí. Não tinha observado isso, é interessante isso. O problema está na vista. O problema é da vista. Da estéreo aqui. Aí eu pergunto. Pintado. Não. Vocês, novinho em folha, vieram para cá na impressão de que vai nos ensinar ou nos dar lição? É essa a pergunta que eu vim aqui. Politicamente falando. Politicamente, eu vim aqui para aprender. Politicamente, eu vim aqui para aprender. Ele já está começando a dar lição. Já deu lição. Gostei da primeira lição. Osmir, está perto aqui. Esses jovens são bons. Politicamente, eu vim aqui para aprender, mas eu gostaria de responder aqui o questionamento em relação a por que a população não vai para a rua mais hoje. Sim, já que vocês... Os movimentos, eles, através de rede social, eles têm os seus benefícios e têm as partes contrárias também. A geração virtual, ela se acomodou demais. Viramos revoltados de redes sociais. As pessoas, para irem às ruas, elas precisam de um fato predominante e muito determinante e específico. Por exemplo, na frente do movimento Vem Pra Rua, nós conseguimos atrair a atenção do judiciário uma única vez, que foi na época do Lei de Abuso de Autoridade, onde o juiz de segunda instância, se proferisse decisão diferente, o réu poderia acionar judicialmente o de primeira instância. O judiciário se revoltou. Na época, Dilma já tinha sido impeachmentada e mesmo assim nós continuamos fazendo os movimentos. Se você puxar nos registros, você vai ver que os movimentos aconteceram após o impeachment da Dilma. Então, nós tentamos continuar com o movimento, mas a população estava revoltada com a Dilma. E eu acredito que, com razão, a Dilma não conseguiu montar um discurso, a Dilma não conseguia ter o governo nas mãos, ela não conseguia ter habilidade. Temer é um corrupto, mas Temer tem habilidade política. O suposto corrupto, não foi nada ainda definido. O corrupto que eu digo é o seguinte, se alguém vir aqui e chutar um câmera, ele vai ser julgado e vai demorar, mas para mim ele já é corrupto imediatamente, ele já é um ladrão, já é um bandido imediatamente. Então Temer, para mim, ele passa esse sentimento para a população. Se ele vai ser julgado depois do mandato, eu não sei. Mas assim, Dilma revoltou a população. As pedaladas fiscais eram crime, mas todos os presidentes realmente fizeram isso. Agora que não é mais crime, né? Já criaram um mecanismo. Depois foi provado que ela não tinha nada a ver com as pedaladas, que era mas é o seguinte, Dilma não tinha habilidade política nenhuma. Zero. E ela afastou o PMDB da sua base, que era quem tinha habilidade política, o velho lobo Michel Temer. Aprendendo, hein? Quando ela afastou o PMDB, ela assinou ali a sua sentença de morte. Agora, claro, recessão, altos impostos, aumento em vários quesitos de combustível, como continua acontecendo. Agora, acontecia o aumento, enxurrada de impostos, mas ninguém via uma solução. A previsão dos economistas davam para mais de 10 anos. Hoje, com o Temer, aumenta-se impostos, aumenta-se combustível, mas já se vê uma luz ao fim do túnel. E isso daí que acomoda a população. Poxa, está aumentando, está piorando, está isso, aquilo, está acochando, mas o Brasil está perto de uma solução. Saiu de uma recessão, está saindo de uma crise econômica e está entrando nos eixos. Aquele movimento ele foi criado pela classe média alta. São as pessoas que produzem empregos, são as pessoas que empregam pessoas, que eram as pessoas que eram mais punidas durante o governo Dilma. Mas eu falo... Isso, eu queria... primeiro, responder o Narciso com relação
Eu, ao menos, eu aprendi em casa que, com regra dos pais de respeito, que minha casa, minhas regras. Não no caso da casa minha, mas da casa deles. Então, é para aprender, porque eu acredito que a luz que a gente tem como jovem para olhar para frente e, se quiser errar em menor quantidade, é pegar a boa experiência, sentar e conversar. A gente aprende a respeitar avô, tio, pai, a galera que veio antes que vocês, fica muito clara. Agora é muito dúbio, Renê, esse discurso, porque se eu for aqui expressar o que eu acredito como progresso e desenvolvimento do governo Dilma em diante, a gente vai entrar numa escala mais política que vai retratar minha própria ideologia. Agora, eu até coloco a observação, a maioria era classe média alta, mas você se considera classe média alta quando foi para a rua, e essa divisão que a gente tem. Eu verdadeiramente prefiro acreditar... O movimento foi puxado pela classe média alta, mas ele não era um movimento exclusivo da classe média alta. Que todo movimento legítimo que vá para a rua, que ele vá por uma causa de país, que é maior. Hoje... Se a causa de país para a resolução fosse independente de bandeira partidária, nós teríamos sim as pessoas na rua. A Primavera Árabe foi causa de país. Nós teríamos sim, porque se você disser que vai para a rua com o seu movimento e eu vou para a rua com o meu, se você for situação, eu vou porque eu sou oposição, e aí eu acredito, eu acho que a gente vai vivendo certos momentos em que o país dá uma paralisada, que isso não é bom nem para quem governa, nem para quem é opositor. Mas eu quero fazer uma pergunta para os dois jovens. Um dos pontos negativos da utilização, notadamente utilização excessiva das redes sociais, que é a sensação de solidão. Eu queria ouvir a opinião dos dois. As redes sociais acabam oferecendo um relacionamento superficial. Verdade. Onde não há um aprofundamento das relações entre pessoas. Como era no passado, por exemplo, no tempo do Narciso, qual era as redes sociais que funcionavam? Era a rede da varanda da casa dele, né? Não, umas cadeiras em frente de casa, te lembra, Narciso? Umas cadeiras em frente de casa e nós íamos fazer fofoca. Né? Mas aí, além de se comunicar, você estreitava esse relacionamento entre pessoas. Presença, né? Não há nas redes sociais essa sensação de solidão? Vou começar? Pode começar. Bem, Renê, desculpa. A gente vê o índice de mortes por suicídio devido à depressão. A depressão é causada por vários motivos. Inclusive, né? Ao vivo, né? A depressão. Exato. A depressão ela pode ser causada por vários motivos. Hoje, a segunda maior causa morte dentre jovens de 16 a 29 anos de idade é por causa da depressão. As redes sociais elas causam uma falsa sensação de amizade verdadeira. Existem pessoas que eu tenho no meu Facebook, que eu falo pelo Facebook, que eu curto elas no Facebook, elas me curtem. Mas quando elas passam por mim pessoalmente, elas não falam comigo. Nem sabe nem que você... Existe muito isso. A rede social, ela traz essa ferramenta e ela traz uma falsa sensação de amizade. Que muitas vezes não prospera na vida real. A pessoa vai se isolando e pode chegar a quadros depressivos, resultando à morte. O indicado para isso é políticas públicas também, de conscientização da doença, a doença do século, a depressão. Nós não vemos essa conscientização nas escolas, nas repartições públicas, nas igrejas, nas entidades como ONGs, na família. Própria família, e por aí vai. Eu acho que não só é um dever do Estado, mas é um dever de todos nós. Nós temos que usar as redes sociais sim, mas temos que fazer isso de uma forma saudável. Nós temos que celebrar as mesas coletivas, nós temos que celebrar o abraço, os sorrisos, as conversas frente a frente, e esse é um dever tanto do Estado como de cada né, da população brasileira. Permite aí, Astério, já que você respondeu isso aí, eu vou dar uma outra pergunta para você. Fechado então, Osmir. Fechado. Que cria também, é outro ponto negativo das redes sociais. Por exemplo, o estímulo à inveja. Um dia desse eu fiquei com inveja do Narciso. Ele colocou lá na rede social, lá, a viagem que ele fez de navio, por vários lugares. Sabe o jogo que ele passou nesse navio, aí, viu? Mostrando ele dentro do navio, no cassino, aí, entendeu? Você não estava no Rio Juruá também, se engano, nas águas do Rio Juruá? E eu fiquei olhando aquilo. Era o Rio Moa. E, claro, estimulou a inveja. Não estimula, não é um fato também negativo? Uma condicionante? Sim. Interessante que tudo parte do ser humano, né? O ser humano com as suas mazelas, os seus sentimentos positivos.
E aí você tem esse distanciamento, quando você vai olhar o Facebook tem muita gente crescendo nas redes sociais porque está pagando. E aí o Facebook adotou uma política de páginas que ele me mostra a sua postagem, Osmi, em páginas, isso é notório, se eu determinado patrocínio. E aí tem uma delimitação, as duas palavras que usam para essa política de anúncio é justamente a estéreo orgânico, quando eu tenho o Facebook, as pessoas se mobilizam porque eu tenho interação com elas, e aí o patrocinado. Isso. E o interessante parece também a questão do militante, do cara que está num partido por uma superestrutura, patrocinado, e o que está lá militando vai demorar um pouco mais porque é orgânico. Mas trazendo isso para essa pergunta, Osmi, é tudo realmente da condicionante humana. E o crescimento que a gente tem da depressão também é do afastamento. Eu acredito que você possa estar errado, mas se você está numa mesa almoçando com a família e o celular está em cima da mesa, você não está dando atenção para as pessoas que mais importam para ti. E o esposo terminam de almoçar, eles não conversam. E aí você vai afastando. Agora, tecnologia é uma tendência? É contemporâneo, o mundo vai cada vez se tornar mais digital, porque a própria necessidade de Smart City, cidades inteligentes, é se conectar, e a gente vai ter uma integração até dentro da casa com os próprios eletrodomésticos. Em bem pouco tempo, a tendência que a gente está caminhando é essa. Agora, o aspecto humano, voltando aí para a questão da inveja, é interessante que ninguém está, a maioria das vezes você não está triste. Quando está triste é até preocupante sim um aspecto de depressão. Mas a maioria das postagens tentam nivelar as pessoas por aquilo que elas têm de melhores. Ou aparenta-se ter de melhor. Mas mostra, né? Mas mostra. Ô, Gerson, eu tenho que chamar o intervalo. Na rede social ninguém mostra nada ruim, cara. Não, é isso. Aí, a pessoa está com a vida acabada, moída, destruída, ele está lá rindo. Tá lá da Globo, né? Eu aposto uma foto com a minha esposa, eu publico uma foto com a minha esposa, dá 1 milhão de likes lá. Mas eu não posto no dia que eu brigo com ela. Aí o cara olha pro meu casamento... Só no dia que ela tá ajeitadinha. Melhor casamento do Renê é o ideal. A grama dele tá linda. Maravilhoso. Meu casamento é maravilhoso, mas eu tenho várias brigas com a minha esposa. Sim, mas você só põe na hora que ela tá maquiada, você pensava linda, revelar isso publicamente? Não, mas é a vida real. A vida como ela é, vai mudar o nome do programa agora. É a vida real. Antes de chamar o intervalo, eu quero deixar aqui uma pergunta para a gente debater no segundo bloco, iniciando. A gente vai iniciar debatendo o seguinte: o que é que a gente tem visto aqui no Acre? É que muitas ofensas, injúrias e calúnias pelas redes sociais têm ido parar no juizado especial. E aí, quem está injuriando, caluniando e mentindo está pagando um alto preço. A gente debate isso no segundo bloco. Já já.